Ok. Em um triângulo equilátero, tá certo? Em um triângulo equilátero, o lado de lado igual a 12 centímetros. Traça-se um segmento XY paralelo ao lado BC, de modo que o triângulo fique decomposto em um trapézio e um novo triângulo. Sabendo-se que o perímetro do trapézio é igual ao perímetro do novo triângulo. Assim, o comprimento do segmento de reta XY em centímetro vale. Ó, em um triângulo equilátero. Então, aqui está falando que tipo de triângulo você tem. De lado, 12. Então, ó, triângulo equilátero implica que os três lados são congruentes. Triângulo equilátero, os três lados são congruentes. Pronto. Cada lado mede 12. Cada lado desse triângulo mede 12. Cada lado desse triângulo mede 12. Ele diz o seguinte, traça um segmento XY paralelo ao lado BC. Então, vou chamar esse lado de BC. Então, aqui eu tenho um A, BC. Qualquer um lado podia ser BC. Para ficar mais claro, então, traça paralelo a BC. Qualquer segmento que eu traçar aqui, eu vou construir um triângulo também equilátero, certo? Um triângulo equilátero e um trapézio. Então, o lado XY, né? Paralelo ao lado BC. Então, esse é o segmento XY. Vamos ver agora. Ora, se nós temos, lembre, triângulo equilátero externo. Quando eu passar qualquer segmento paralelo a um dos lados, também forma um triângulo equilátero. Então, vamos chamar esse lado aqui de A, esse aqui de A. Implica que se tudo é 12, então, de cima é 12 menos A, aqui 12 menos A, e aqui também é 12 menos A. Por quê? Porque trata-se de um triângulo equilátero. Trata-se de um triângulo equilátero. Ok? Quem é que afirma isso, parceiro? Só olhar e pronto? Não é bem assim. Ó, se eu tenho um triângulo equilátero, então implica que esse ângulo é de 60 graus, esse ângulo é de 60 graus, esse ângulo é de 60 graus. Se esse segmento é paralelo a esse lado, também isso aqui é de 60 graus, 60 graus. Então, triângulo equilátero, triângulo equilátero. Se tudo é 12, e eu chamo esse pedaço de A, então isso aqui é 12 menos A. 12 menos A, se é equilátero, então isso aqui é 12 menos A. Então, nós temos aqui, se você observar pela questão, nós temos aqui nós temos agora um triângulo, que é a parte superior, e temos aqui um trapézio. Então, nós temos um triângulo e temos um trapézio. Perímetro é a soma dos lados. Perímetro é a soma dos lados. Então, ele está dizendo que o perímetro, descomposto em um trapézio e um novo triângulo, que é equilátero. Sabendo que o perímetro do trapézio é a soma dos lados. Então, perímetro do trapézio é a soma dos lados. Então, quem é perímetro do trapézio? 12. A. 12 menos A e A. Perímetro do trapézio. Então, vamos lá. Então, eu tenho 12 mais A mais 12 menos A
mais A. Daqui, simplificando um pouco, nós temos o cancelamento, mais A menos A. Aí implica que o perímetro do trapézio vai ser 24 mais A. Então, 24 mais A. Perímetro. Trapézio. Perímetro do triângulo. Perímetro do triângulo é a soma dos lados. Então, ó, 12 menos A, somado com 12 menos A, somado com 12 menos A. Então, fica 3 vezes 12 menos A. Desenvolvendo isso aqui, então vai ficar 36 menos 3A. A informação que eu tenho é que o perímetro do trapézio é igual ao perímetro do triângulo. A informação que eu tenho é que o perímetro do trapézio é igual ao perímetro do triângulo. Ok? Então, vamos armar a nossa equaçãozinha. 24 mais A, 24 mais A, vai ser igual a 36 menos 3A. 36 menos 3A. Como o objetivo é encontrar o valor do A, nesse caso, então nós vamos ter A mais 3A, porque do outro lado era negativo, vem para cá positivo. O 24, que é positivo, vai negativo, então menos 24. 4A é igual a 12. 36 menos 24. 12 dividido por 4. Então, nós temos aqui o A igual a 3. Então, nosso A é igual a 3. Então, nosso A ele é igual a 3. Veja agora o que é que nós queremos. Ele diz, sabendo que o perímetro do trapézio é igual ao perímetro do novo triângulo, então o comprimento do segmento XY. Então, ele quer determinar, o segmento XY. Então, ele quer saber quem é esse segmento aqui, XY. O segmento XY, na realidade, o segmento XY é 12 menos A. O segmento XY é 12 menos A. Então, vamos ter 12 menos A, que é 3. Então, a resposta é 9. Então, o segmento XY é igual a 9. Então, o gabarito da questão está bem claro. Trata-se do item C. O segmento XY é igual a 9. Nós temos aqui a questão de número 6, que diz assim: os pontos X, Y, Z estão todos no mesmo plano. A distância em linha reta do ponto X ao ponto Y é de 30 centímetros. E do ponto X ao ponto Z é de 22 centímetros. Se D é a distância em centímetros, também em linha reta, do ponto X ao ponto Z, então o comprimento dos possíveis valores, tá certo? Para D é dado por quem? Então, veja o que nós temos aqui. No mesmo plano, então, eu vou imaginar
Então, tem 3 pontos. Um ponto, ele diz x, y e z. Então, indiferente onde está x, onde está y, onde está z. É indiferente onde está x, onde está y e onde está z. Qualquer um pode ser x, qualquer vértice pode ser x, qualquer vértice pode ser y, qualquer vértice pode ser z. Ele diz a distância em linha reta do ponto x ao ponto y, de x a y, é igual a 30. A distância em linha reta do x a y é 30 centímetros. E de y ao ponto z, é 22 centímetros. Se d é a distância em centímetros, também em linha reta de y até z, então vamos ver aqui, ó. X ao ponto z, aqui é x, 22 é x, ó, do x ao ponto z, é 22. De y ao ponto z, então essa distância é d. Ó, se d é a distância de y ao ponto z, então o conjunto dos possíveis valores de d. Quem é d? Só. Existe uma teoria bem simples, que nós chamamos de condição de existência. Condição de existência dos lados de um triângulo. Se eu tenho um triângulo qualquer, esse triângulo qualquer, os lados vou chamar de A, B e C. Um triângulo qualquer, lembre, um triângulo qualquer, que ele diz o seguinte: qualquer lado, indiferente do lado, qualquer lado tem que estar entre a soma e a diferença dos outros lados. Qualquer lado tem que estar entre a soma e a diferença. Soma dos outros lados. Então, aqui eu fico quem? B mais C, B mais C, A mais C e A mais B. Ó, qualquer lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Ó, A menor do que B mais C, B menor do que A mais C. E maior do que o modo da diferença, para garantir o resultado sempre positivo. Modo da diferença. Então, A menos C. A menos B. Então, qualquer lado tem que estar entre a soma e a diferença dos outros dois lados. O modo para garantir o resultado sempre positivo. Voltando à questão, então, D tem que estar entre a soma, que é 30 mais 22, e 30 menos 22. Qualquer lado, no caso D, tem que estar entre a soma e a diferença. 30 menos 22, tá certo? Aqui tem 8. D menor 52. Então, qualquer número que eu encontrar, que eu pegar entre 8 e 52, fecha esse triângulo. Qualquer número que eu pegar entre 8 e 52, fecha esse triângulo. Então, nosso item está no B de bola. Então, correto, B de bola. Só uma propriedade. Qualquer lado de um triângulo, para que eu possa fechar esse triângulo, esse lado tem que estar entre a soma e a diferença dos outros lados. Nós temos aqui, amigos,
a questão de número 7. Veja, no triângulo ABC, trata-se de um triângulo ABC, o ângulo interno de vértice A mede 60 graus. O maior ângulo formado pelas bissetriz dos ângulos internos, aqui eu tenho bissetriz interna, do vértice B e C, mede. Então, veja quando. Primeiro, vamos falar em bissetriz. Bissetriz. O que é uma bissetriz? Vamos lembrar. Eu tenho A, tenho V e tenho B. A bissetriz é um segmento de reta que sai do vértice, isso aqui é a bissetriz, divide essa região em dois ângulos congruentes. Então, se isso aqui for medida alfa, isso aqui também medida alfa. Isso aqui trata-se de definição de uma bissetriz. Bissetriz é um segmento, uma semirreta, não é um segmento, é uma semirreta que parte do vértice do ângulo, dividindo a região ao meio. Então, isso se chama de bissetriz. Na questão, o amigo está falando a seguinte coisa. Num triângulo ABC. Então, no triângulo ABC, então nós temos o triângulo ABC. Lembre, triângulo qualquer. No triângulo ABC, exagerei um pouco para facilitar mais um pouco. No triângulo ABC, o ângulo interno do vértice A mede 60. Então, vou chamar vértice A. Então, esse ângulo aqui mede 60 graus. A, B, C. No triângulo ABC, o ângulo interno do vértice A mede 60. O maior ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos internos de B e C. Então, vamos traçar as bissetrizes aqui. Então, eu tenho que esse ângulo é alfa, esse ângulo tem medida alfa. Isso aqui é uma bissetriz. Traçando a outra bissetriz. Então, uma outra bissetriz. Então, se esse ângulo for beta, esse aqui também é beta. O menor ângulo entre as bissetrizes, se você observar, trata-se desse ângulo aqui. Vou chamar de θ, que é esse mesmo aqui, θ. São ângulos opostos pelo vértice. Se nós observarmos sobre aquelas regrazinhas, que regras nós conhecemos? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Vou chamar esse ponto de P. Se nós observarmos o triângulo ABC, a soma dos ângulos internos, ABC, ABC, o A é 60 graus, mais B é 2 alfa, mais C, que é 2 beta. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Deslocando 2 alfa mais 2 beta é igual a 180 menos 60, dá 120. Se dividirmos um pouquinho por 2, eu estou concluindo que alfa mais beta é igual a 60 graus. Então, alfa mais beta mede 60 graus. Ok. Agora vem a segunda parte. Se nós pegarmos o triângulo, agora eu vou pegar o triângulo B, P, C. Esse triângulo inferior, nós estamos pegando, vou destacar aqui. Agora eu estou pegando esse triângulo aqui inferior.
A soma dos ângulos internos desse triângulo também é igual a 180 graus. Então, vamos lá. 180 graus. Alfa, ó, B, aqui no B, ó, alfa, mais P, que é θ, mais beta, isso aqui também é igual a 180 graus. Ó, alfa mais beta mais θ é igual a 180 graus. Alfa mais beta é 60 graus. Então, alfa mais beta é 60 graus. Se deslocar, então θ vai ficar 180 menos 60. Então, θ é igual a 120 graus. Então, meu θ, lógico, aqui nós sabemos, se θ é 120 graus, o outro ângulo é 60 graus, porque a soma tem que dar aqui total de uma reta, né, 180 graus. O maior, ele perde o maior ângulo. Ele diz, o maior ângulo é 120 graus. Se ele pedisse o menor ângulo, seria quem? 60. Então, o maior ângulo é 120 graus, está no item D. Resposta correta da 7ª questão, 120 graus. Veja, meus amigos, questão de número 8. Diz assim, se o raio de uma circunferência, agora o amigo está falando de circunferência. Se o raio de uma circunferência tiver um acréscimo de 50%, então o acréscimo percentual em seu comprimento será igual a... Uma questão dessa dá para você logo rapidamente chegar à resposta, mas eu quero lembrar um pouco. Se eu tenho alguma coisa que vale 100%, se eu aumentar 50%, o novo valor vai ficar 150%. Isso aqui eu posso escrever 150 dividido por 100, dividido 2 zero, 2 casas decimais. Então, isso aqui é 1,5. Então, se eu tenho 100%, aumento 50%, vai para 150%, que representa quem? 1,5. A questão diz assim, se o raio de uma circunferência tiver um acréscimo de 50%, eu tenho a circunferência aqui. Então, eu tenho a circunferência. Então, a outra eu tenho aqui. Essa tem raio R. Essa tem raio R grande, que é 1,5 R. O comprimento de uma circunferência, qualquer que seja, o comprimento de uma circunferência é 2πr. Então, o comprimento dessa circunferência é 2πr. O comprimento dessa circunferência, vou chamar de C1, é C2. É igual a 2π vezes o raio, que é 1,5 R. Então, C2, na realidade, é 3π vezes R. Se nós observarmos o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, você tem uma ideia o que houve de aumento. Então, ó, o comprimento da circunferência é 2πr. Eu tinha a circunferência de raio R e houve um aumento de 50%. Então, ficou 1,5R. Então, C2 é igual a 3πr.
A diferença, tem aluno que tem dificuldade de ver isso. A diferença é C2 menos C1. Então, você tem 3πr menos 2πr. Então, a diferença, na realidade, é de πr. Ora, o que foi que aumentou? Você tinha 2πr, passou para 3πr. Então, ora, se você quer saber em termos percentuais, dá para ver de cara. Se você quer saber, era 2πr, foi para 3πr, aumentou 1. Então, aumentou a metade desse. Metade é 50%. Mas se você fala em percentual, só para ajudar vocês, percentual, se você quer percentual, é só pegar a parte, o que aumentou? Aumentou πr em cima de 2πr. Simplificando o r, o π dá 1/2, que é 0,5. Isso aqui, em termos percentuais, representa 50%. Então, na realidade, houve um aumento de 50%. Lógico, a resolução da questão é só para revisar a matéria e relembrar alguns conceitos. Estava simples, nada de coisa complicada. É isso que nós queremos. Que você entenda, que você vá à luta. Ok?